Ô, Ana, o nosso convidado chegou, o Pedro Serrano. Deixa eu colocar ele aqui na tela e cumprimentá-lo. Bem-vindo, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Miguel, tudo bem, Ana? Pedro, que honra ter você aqui. Obrigada. Honra minha. O Pedro tem um curso hoje, 6h30, aqui na TV Fórum. Então, todos... Coloca até nos comentários aí, Gui, para o pessoal já se inscrever, se é que, não sei se deve dar tempo ainda. É um curso gratuito, 6h30. Vai ser a participação dele aqui rapidinha, porque eu não quero ficar muito sofrido para o Pedro. Pedro, só uma avaliação sua sobre esse relatório da Polícia Federal indiciando o Bolsonaro, esse relatório que foi agora foi derrubado o sigilo, né? Você deve ter visto já algumas reportagens. Qual a sua avaliação dele? Bem, o indiciamento no direito penal brasileiro, ele tem o sentido de dizer que a pessoa está sob suspeita de ter cometido uma infração penal. E na realidade, tem pouco sentido prático. Tem um efeito que eu acho relevante, que é o reconhecimento das autoridades que investigam de que a pessoa está sendo investigada. Portanto, é o reconhecimento delas de que o sujeito passa a ter, o investigado, uma série de direitos próprios de quem é investigado. O direito de não depor, de não declarar, se negar a depor. O fato do depoimento ser um instrumento de defesa e não de informação, ou seja, ele não participa como testemunha, portanto, a meu ver, inclusive, não está obrigado a dizer a verdade. Né? No mínimo, há um reconhecimento na doutrina que ele tem direito de se omitir a declarar qualquer questão. Né? Direito, inclusive, a selecionar perguntas. Tal. Na prática, eu digo que tem pouco sentido isso, porque, na realidade, basta o sujeito ter a mínima cogitação de ser investigado, a mínima suspeita, para ele já incorrer nesses direitos. Né? Não precisa haver uma declaração do Estado de que ele é investigado para ele ter direito ao exercício desses direitos. Né? Basta um tratamento como investigado para ele ter esses direitos. Óbvio que no plano político tem um impacto isso, você dizer que Bolsonaro está sendo oficialmente investigado pelo Estado. E o relatório da PF, ele obviamente não é o suficiente para poder tratar ninguém como condenado, precisa haver um devido processo legal, com direito à ampla defesa e decisão terminativa para a gente poder tratar alguém como culpado no sentido jurídico, em qualquer democracia constitucional, aliás. Mas eu diria que o relatório levanta provas contundentes, ou indícios, pelo menos extremamente contundentes, digamos assim, e tanto da materialidade como parece que da autoria, pelo que tem sido revelado. E se for verdadeiro o que lá consta do relatório, temos também provas aí de autoria. Né? Agora, é óbvio que essas provas vão ter que passar pelo crivo do contraditório, ou seja, vão ter que ser submetidas ao devido processo legal, a defesa vai contraditar eventuais acusações e provas, nós vamos ver o que dá. Agora, a fase que nós estamos no procedimento é a de acusação. Vamos ver agora se o Ministério Público vai denunciar e acusar o Bolsonaro e os outros investigados, ou se ele tem mais duas alternativas. Ele pode arquivar, acho muito difícil isso ocorrer, o relatório traz, como eu falei, provas contundentes, acho muito improvável que seja arquivado esse inquérito. Né? E a terceira alternativa é dele determinar a volta ao Ministério Público do inquérito, perdão, à polícia do inquérito, para que esclareça alguma questão ou realize nova diligência. Né? A mídia cogitou, eu vi na UOL, o Miguel, uma hipótese, Ana, do Ministério Público está querendo dar uma enrolada no caso para eventualmente oferecer denúncia depois da eleição. Se fizer isso, é um equívoco, faça a lei processual penal. Porque a lei processual penal dá um prazo, 15 dias. Né?
Não há consequência, digamos, para o Ministério Público se não observar esse caso, mas é uma determinação legal que deveria ser observada pela instituição, né? Vamos aguardar para ver o que acontece. Em termos formais, são essas 3 soluções que podem haver: ou denuncia, ou arquiva, ou retorna para novo esclarecimento. Vamos ver o que o Ministério Público vai decidir agora. Essa cogitação dele ficar aguardando até depois da eleição, achei muito negativa. Vamos aguardar. Pedro, no meio jurídico, qual é a expectativa com relação ao Bonet? A expectativa é que denuncie, né? Porque você tem aí fortes, vamos dizer, elementos probatórios, né? Eu creio que as pessoas que eu tenho conversado, todas em geral acham que ele vai denunciar. Sempre levantando uma dúvida que é prática, veja, não é legal, como eu falei, a lei dá um prazo bem menor que isso, levantando a dúvida se ele não vai deixar para depois da eleição para fazer isso, sabe? Eu acho que se guiar por eleição, tanto você acusar alguém por conta de uma eleição para causar prejuízo político, como foi feito no caso Lula. Foi divulgado, por exemplo, a delação do Palocci ilegalmente pelo juiz da ação 15 dias antes da eleição. Isso é para produzir resultado eleitoral, né? Isso não deve ocorrer. Você movimentar, adotar decisões judiciais por conta de estratégia política, de disputa de poder, é um imenso erro, uma inconstitucionalidade absurda e uma ofensa à democracia constitucional. Agora, você ficar adiando algo que não deveria adiar pela lei para não ocasionar prejuízo político também é um erro. Não se deve preocupar com a questão político-eleitoral, deve-se seguir o trâmite que o direito determina. Então, se for verdadeiro que o Bonet vai aguardar depois da eleição, eu fico preocupado, não acho bom, não. Aliás, acho negativo para a instituição isso. Pedro, é bom que você falou, que você mencionou isso, porque eu estava sem saber o que pensar sobre isso. Eu li essas matérias sobre o PGR vai esperar as eleições, e eu fiquei... Pode isso, você usar, agendar um processo de acordo com as eleições, né? Enfim. Não deveria, mas acontece, viu, Miguel? Infelizmente acontece. Você tem os 2 movimentos, às vezes se adia para não ocasionar impacto negativo, às vezes se adiantam ou divulgam de forma apressada medidas ou investigações, etc., para ocasionar efeito negativo. Não deveria ser nenhum, deveria seguir o direito funciona por razões de justiça, não por razões de disputa de poder, ou deveria funcionar por razões de justiça, né? Razões legais, etc., e não por razões de disputa de poder. Mas o que a gente tem na realidade do país não é isso, né? Não, que eu suponho que você pode usar o bom senso, né? Se você tiver às vésperas da eleição, né? Claro. Uma véspera, você evita, mas a gente está longe da eleição ainda. Veja, você vai atrasar o desenrolar de um inquérito importante 6 meses, 7 meses por conta de eleição, Exato. Eu concordo com você. Se chega o relatório lá aqui 20 dias antes, 15 dias para ler, você dá uma esticada para não. Né? Mas agora nós estamos quanto tempo? Nós estamos em julho agora, quer dizer, a eleição ainda falta um mês, porque as eleições oficialmente a campanha eleitoral de agosto. Oficialmente a eleição só começa 15 de agosto, né, a campanha. Então, e aí você teria 15 dias de prazo, né? Tudo bem, não dá para cumprir 15 dias, espera um pouco, mas esperar até outubro, né? Outubro, né? É muito tempo, sei lá. São agosto, setembro, 3 meses, né? É muito tempo, eu acho. Eu não estou vendo razoabilidade nisso. Né? Eu estou achando que a intenção é preservar o Bolsonaro do desgaste político. Aliás, eu vou te ser franco. O Bolsonaro não pode reclamar. O Ministério Público tratou ele a pão de ló. Assim. O caso lá dos ilícitos cometidos pelo governo dele durante a pandemia foi arquivado. O caso dos imóveis, o ministro Supremo arquivou 51 imóveis comprados pela família em dinheiro vivo. Isso é inexplicável, né? Inclusive o arquivamento. O caso lá do desvio de dinheiro orçamentário do orçamento secreto para estatal fazer
licitações ilegais, como apontou a Folha. Pode até não envolver a pessoa do Bolsonaro, mas envolve gente do governo dele, eventualmente, ou envolveria, também não se sabe o que foi feito. Quer dizer, o caso lá do golpismo dele, da tentativa de golpe do pessoal dele, até agora também não. Quer dizer, ele está tendo um tratamento. O Lula foi preso 600 dias preventivo, antes de ser condenado definitivamente, né, por um caso fraudulento. E veja que nós estamos tratando o caso em que o Lula foi preso, do apartamento do Guarujá, se cogitava de uma eventual reforma no apartamento que não era dele, de R$700 mil. Nós estamos falando agora da joia 10 vezes mais, quer dizer. E a joia é o caso mais ameno dele. Então, eu não sei, ele não pode reclamar de estar sendo tratado de forma autoritária, abusiva. Na realidade, ele está tendo ao contrário, está tendo privilégios, está tendo um tratamento que o cidadão comum não teria. Por exemplo, eu sempre insisto, aquele momento, eu sempre sou muito crítico, você sabe disso, Miguel, a prisão preventiva, a forma abusiva como ela é usada no Brasil. Mas digamos o seguinte, aquela situação dele ter ido para a embaixada, eu diria para você que nós temos 40% dos nossos presos, da terceira maior população aprisionada no mundo, são presos preventivamente. Pois eu arrisco aqui, sem muito risco de errar, que 98%, 99% dessas pessoas estão presas por razões muito menos relevantes do que fuga em embaixada. Quer dizer, ele teve um privilégio em relação à população brasileira pobre e comum, né? Então ele não pode reclamar, não, sabe? E se agora tiver esse privilégio de ter o resultado do seu inquérito esticado para depois da eleição, é mais um privilégio que o Ministério Público deu para ele. Eu só lamento que o Gonê, foi indicado pelo governo Lula, realize esse privilégio. Ele deveria tratar Bolsonaro como qualquer outro cidadão. Pedro, eu vou liberar você tem um curso daqui a pouco, mas eu deixo só ler um superchat aqui, ó. Professor, há pedido de investigação de evasão de divisas por Estados Unidos? Olha, essa é uma hipótese que eu soube que pela mídia e pelo relatório, quer dizer, ele aponta 3 condutas, que é o peculato, a associação criminosa e a lavagem de dinheiro, né? Eu realmente acho que essas 3 condutas estão presentes e podem se cogitar outras, né? Isso o Ministério Público pode fazer. O Ministério Público não está vinculado ao relatório da PF. Aliás, por o Ministério Público denunciar, nem precisa haver inquérito. Basta ele ter convicção, com base no que ele sabe, e ele pode acusar. A denúncia pode ser feita. Não há obrigatoriedade do inquérito, né? Agora, houve inquérito, houve apuração, o Ministério Público tem que decidir o que fazer aí, né? E eu não estou falando que ele nem teria que acusar em 15 dias, ele tem que decidir o que fazer. Acho que não tem justificativa razoável para ele não acusar, né? Quando muito, ele poderia, no máximo, determinar a volta para a Polícia Federal para algum esclarecimento, mas também não vejo muita necessidade disso, porque elementos de convicção para uma denúncia ali estão mais do que presentes. Mas, de qualquer forma, tudo bem. Ele precisa decidir, ele não pode ficar enrolando até depois da eleição, porque aí é tratar o sujeito com um benefício que não tem cabimento aí. O sujeito não pode ser tratado aquém da lei, né, ser perseguido porque foi político, ou porque é político, mas não pode ser tratado com privilégio porque é um líder político, né? Tem que ser tratado como qualquer outro cidadão, né? É isso. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Ana. Abraço, Pedro.